hoje eu vou contar a história de Ellie Cadwallader, uma irlandesa que foi acusada de bruxaria depois das caças às bruxas e como ela amaldiçoou uma cidade inteira, se é que isso aconteceu. Então se você gosta de vídeos iguais a esse, se inscreve no canal porque eu tenho vários vídeos iguais a esse. Em 1999 foi lançado um filme sobre possíveis videocassetes encontrados numa floresta depois de 3 adolescentes terem sumido. Essa história ficou conhecida como A Bruxa de Blair, mas eu vim aqui contar a verdadeira versão. Pode ser? Provavelmente vocês já devem ter assistido A Bruxa de Blair de 1999 e alguns reboots que lançaram depois, falando sobre a Bruxa da Floresta. E eu vou te contar um pouquinho sobre o que realmente aconteceu. Bom, todas as histórias começam assim, né? Uma bruxa, uma velha senhora que mora na floresta, que todo mundo tem medo dela. Então eu vou te situar um pouco. A pessoa que acusa da Bruxa de Blair se chama Ellie Edwards e ela era uma irlandesa que veio no século XVII, no finalzinho do século XVII, para Baltimore, em Maryland, que hoje fica quase 2 horas de DC, ali um pouquinho embaixo de Nova York, ok? Era um pouquinho depois das caças às bruxas, ela foi para um vilarejo e lá ela começou a morar em uma casa na floresta, longe do vilarejo. Isso porque o vilarejo era um vilarejo protestante, que significa seguidores de Lutero, contra a Igreja Católica. E essa senhora era o quê? Católica. Vamos marcar isso pra continuar a nossa história. Tudo começou a acontecer quando algumas crianças relataram que essa senhora na floresta atraíam elas do vilarejo, levavam pro meio da floresta e arrancava o sangue delas. Mais detalhadamente, era debaixo das unhas. E essas crianças alegavam essas coisas estranhas para os pais. E por mais que a gente tinha acabado de passar por toda essa coisa de caças bruxas, todo mundo tinha entendido que era uma manobra de poder, tanto do governo como da igreja, todo mundo já tinha essa noção. Vamos lembrar que eles estavam num vilarejo, não estavam numa cidade grande ainda. Então, muitas coisas dessas, sabe o pessoal do interior? Então, lá no interior eles têm uma informação um pouquinho mais atrasada, eles têm uma cabeça um pouquinho mais fechada. Então, quando essas crianças relataram essas coisas, os pais falam assim, bruxa, tá tirando sangue das crianças, bruxa. Essa mulher, Ellie Edwards, falou que estava procurando a cura para um tipo de doença, um tipo de vírus. Ela tinha um conhecimento de que o vírus estava se espalhando na cidade, no vilarejo, e que ela estava procurando a cura e estava, tipo, fazendo esse tipo de coisa. Estranho, né? Várias crianças foram para a floresta e relataram isso estranho. Mas aí, até então, criança mente. Não vamos falar assim, criança não mente, que a gente lembra lá da Tituba com os filhos do Paris. Então, a gente já não tem um bom histórico. Vamos continuar. Era inverno e essa mulher, ela foi condenada à morte mesmo, teimando que ela era o quê? Inocente. O que o pessoal fez? Amarrou ela, como vocês podem ver na imagem. Eles amarraram ela numa carroça e levaram ela no inverno mais rigoroso para dentro da floresta e deixaram ela para morrer lá. Tudo bem. Ela sumiu. E todo mundo ficou, o quê? Tranquilo. O mal já tinha ido embora. Voltaram a viver em paz. Então, ano depois, na época de inverno também, começaram a sumir não uma, não duas, mas várias e várias crianças da aldeia. Assim como todas as pessoas que acusaram Ellie de ser a bruxa. Naquela pequena vila de Blair, as pessoas ficaram assustadas, porque todo mundo que julgou, sentenciou Ellie à morte, agora estava morto. E aquele vilarejo, então, pegou suas malinhas e foi embora, porque eles acharam que tinha uma maldição por esse lugar. Como eu tinha dito no livro
redescobrindo Salem e toda a história, naquela época ainda existia uma briga muito grande contra os nativos americanos, que eram os índios, sobre essas demarcações, sobre esses vilarejos. Então eles resolveram, 40 anos depois, trocar o nome da cidade de Blair para Burkesville. Então lá eles fundaram uma cidade, não era mais uma aldeia. Lá eles encontraram muitas casas vazias e eles resolveram repovoar, reformar, trazer uma nova cara àquele lugar que foi amaldiçoado há muitos anos atrás. Burkesville foi inaugurada em 1824 e eles pensaram que teriam paz depois de tudo que fizeram. Bom, Blair sempre estaria lá. Em 1825, uma garota, Ellie Trigal, ela foi arrastada para o lago. Bom, a gente sabe que ela faleceu e enquanto ela se debatia na água, mãos puxavam ela para dentro. Isso que 12 pessoas disseram. Histeria? Verdade? A mente gosta de imaginar aquilo que ela mais tem medo. Um caso curioso é que ele nunca foi encontrado nesse riacho, porque antes das buscas poderem começar, o lago se encheu de gravetos e madeira, dificultando muito para qualquer um pudesse entrar naquele lago para procurar ela. Então, ela nunca foi encontrada. Até aí, a gente não pode falar nada de bruxaria, nada de maldição. A gente pode falar que foi uma histeria de que 40 anos atrás tinha acontecido coisas horríveis e agora eles só estavam deixando a mente deles imaginarem algo que foi apenas relapso dos pais. Então, a cidade descansou por 61 anos, para ser mais exato. Em 1886, aconteceu um dos casos que a gente pode começar a chamar de bruxaria, ou não. Bom, em 1886, Robbie Raven, um garotinho, sumiu no meio da floresta de Black Hills. Black Hills é o nome que foi dado para a floresta onde tinha a casa da Ellie Cadworth. E ele sumiu lá, e então mandaram 5 pessoas para procurar o menino. E em 2 dias, ninguém voltou da floresta, então mandaram uma segunda equipe de resgate. E guess what? Adivinhem? Aí sim que a história começa a ficar um pouquinho mais estranha. Gente, começou a chover, ventar bastante. Eu já refiz esse vídeo 1 bilhão de vezes, então por favor, continue assistindo daqui. E então, 2 dias se passaram e nada da equipe ser encontrada, nada do menino ser encontrado, então mandaram uma segunda equipe de busca. E aí que as coisas ficaram um pouquinho mais sérias. Quando essa segunda equipe de busca adentrou a floresta, rapidamente eles encontraram as 5 pessoas que foram resgatar o Robin pela primeira vez. As pessoas estavam esquartejadas e entalhadas em suas peles, símbolos estranhos que eles associaram à bruxaria no mesmo momento. Por quê? Porque é isso que religiosos com medo fazem. Esse menino ele foi encontrado, ele estava na cabana e ele disse que foi atraído por uma mulher que flutuava e que ela tinha traído ele até lá e ele não disse muita coisa. Eles só voltaram com a segunda equipe de resgate que nada aconteceu. Até então a gente poderia colocar um maníaco e uma maldição. Então, 40 anos depois, começamos a ouvir um nome chamado Rustan Parr. Rustan, ele começou a construir uma casa na floresta de Black Hills, enquanto ajudava o seu tio e a sua tia na cidade lá de Burkesville. Até então, tudo bem. Todo mundo via o menino entrar e sair daquela floresta e nada acontecia. Então, meio que as pessoas começaram novamente a esquecer da bruxa de Blair. Todo mundo começava a desassociar o nome da floresta com todas aquelas coisas ruins que aconteceram no passado. Então, os tios dele faleceram e em 1940 ele resolveu se mudar definitivamente para a floresta. Foi então que o ano de 1940 perdeu toda a sua paz em Burkesville. Uma menina tinha sumido e o nome dela era Emilia Hollands. Ela foi encontrada numa cabana. E 1 ano depois, a história daquela cidade mudou drasticamente. Emília foi só a primeira. Nesse ano de 1940 a 1941, foram encontradas no dia 25 de maio 8 crianças nessa cabana do Rustin Parr.
7 delas já estavam mortas, elas foram submetidas a sacrifício de um ritual que a gente não sabe da origem. Eles dizem bruxaria, mas a gente não sabe qual foi a origem. E um menino, Kyle Brock. Kyle, ele foi encontrado com vida e ele disse que foi obrigado a assistir todos, enquanto esse homem, Rustin, falava com uma mulher e ele até perguntava se ele estava ouvindo. A gente não sabe se foi um surto psicótico, se foi esquizofrenia, só que isso realmente aconteceu. E o Rustin Porr, ele confessou que ele foi quem sacrificou as crianças e que ele tinha que fazer isso para ficar em paz da bruxa, que foi ela que influenciou ele a fazer isso. A gente não sabe se ele falou isso porque ele realmente estava sendo influenciado, ou achava que ele estava sendo influenciado, ou se ele era apenas um maníaco como em 1886. A gente só sabe que isso aconteceu e que todo mundo pensou ter deixado esse capítulo para trás. Só que em 1994, não foi 61 anos depois, foi 54 anos depois, 3 adolescentes que estavam procurando aventura, não sei, eles entraram na floresta de Black Hill com câmeras para tentar solucionar esse mistério, ver se aquela floresta era mesmo amaldiçoada, e todos eles sumiram. Nunca foram encontrados. Bom, as fitas foram. E elas viraram o filme A Bruxa de Blair, que assistimos em 1999 e sofreram vários reboots ruins. Mas aqui estou eu para falar que todo aquele documentário não existe, as fitas não tinham nada a ver com o que foram encontradas nas fitas reais. E é isso. É uma coisa, tudo isso que eu falo, todas essas histórias que eu conto, principalmente de Salem, quando envolve bruxaria, normalmente tem a ver com manipulação da religião e do governo sobre as coisas que eles querem que aconteça. Naquela situação, a gente pode... Disseram que encontraram na casa que era dela alguns bonecos de gravetos cobertos com pano, sem cabeça, que poderiam ser as primeiras pessoas que morreram lá, que denunciaram por bruxaria, ou poderiam ser muito bem imagens de santos que ela cultuava, porque ela era católica e o resto era evangélico, né? Que os protestantes da época são os evangélicos de hoje. A gente não sabe, né? Mas muita coisa ela é instigada pelo medo e são transformadas em histeria por outras razões que não são sobrenaturais. E eu tô aqui para expor esse tipo de lado, esse outro lado. Tanto que encontraram um livro chamado The Blair Witch Cult, que é um livro que está totalmente degradado, que é esse aqui, que ele estava em Maryland até há pouco tempo, só que ele foi comprado por um cara e que conta a história de bruxas, e são contos, e parece ficção, porque ele é mais ou menos daquela época que as pessoas gostavam de causar em cima das coisas. O que aconteceu foi real, foi pesado, essa última parte é difícil até para eu falar de uma maneira mais assim, concisa, porque a gente não sabe do que se tratou, enfim. Nossa, mas que jeito de acabar um vídeo, né? Essa história foi super tensa, tem algumas que vão ser mais tensas, tem umas histórias assim, principalmente que envolvem crianças, são as piores de ser contadas. Então, respira fundo, tenho histórias de mulheres brasileiras que foram acusadas de bruxaria. Tem uma mulher, tipo a Ellie, que foi acusada de bruxaria no Tennessee. Eu tenho o dever de contar a história dessas mulheres. Se você quer ouvir, deixa o like e deixa aqui nos comentários se você quer ouvir, porque eu quero trazer elas aqui pro canal, tá? Porque muita coisa na bruxaria, às vezes é só jogada de poder. Então você que não tá inscrito, porque eu sei que você não tá inscrito, você veio aqui de um vídeo, sei lá de que vídeo, mas você veio aqui e não tá inscrito, então se inscreve no canal e deixa like, tá? Que eu quero muito trazer essas mulheres pra cá e muitas outras coisas, porque eu quero trazer o quê? Um guia dos segredos da vida. O que significa essa linha aí? Essa? Qual é a mão que eu devo ler? Elas têm diferença entre elas? Bom, vou usar esse pequeno livro, esse pequeno guia de como ler os segredos da vida. E eu vou trazendo uma série pra te ensinar tintim por tintim como que se lê. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo e Merry Meet Again!